Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo. Nós estamos aqui para falar um pouquinho agora do segundo módulo. O que é o segundo módulo? Segundo módulo, nós vamos falar sobre a BNCC na educação infantil. Nós já havíamos conversado na nossa aula inaugural sobre alguns pontos da BNCC, a importância da BNCC, que a gente sabe que é um documento que consiste, que apresenta as aprendizagens fundamentais que devem ser trabalhadas com os estudantes de toda a educação básica, né? Isso, então, agora, nesse módulo, nós vamos trabalhar exclusivamente a educação infantil. O que é que a gente vai abordar na educação infantil? A abordagem é uma série de competências que as crianças devem assimilar na vida escolar. Além disso, é uma forma de unificar as atividades realizadas por todas as escolas. Nós estamos continuando falando a unificação desse estudo para o desenvolvimento intelectual. Então, como compreender o funcionamento da educação infantil? A nova versão da BNCC destaca que as crianças precisam desenvolver as habilidades básicas em eixos que integram a educação infantil. Quais são esses eixos? São a convivência, brincadeiras, participação, exploração, expressão e autoconhecimento. Então, é isso que a BNCC na educação infantil considera que essas ações são fundamentais para a evolução do aluno, pois fortalece a capacidade cognitiva e a compreensão do que acontece ao seu redor. Então, quais são essas habilidades que as crianças devem adquirir? Então, dentro dessas habilidades, eles têm os campos de experiências, que são 5 campos de experiência. Quais são eles? Eu, o outro e nós. O que a gente vai trabalhar nesse campo de experiência? As crianças devem estimular a conviver com as pessoas. Então, ele vai trabalhar eu, o outro e nós. Então, as crianças vão estimular essa convivência. No outro campo de experiência é o corpo, gestos e movimento. O que nós vamos trabalhar nisso? O estudante, as crianças, os estudantes, desde cedo, precisam ter chance de conhecer o espaço, os objetos, utilizando o corpo, os sentidos e os movimentos. Esse é o segundo eixo. O terceiro eixo: traço, sons, cores e forma. Qual vai ser o desenvolvimento desse eixo? Ele vai desenvolver o senso crítico. É um dos principais primeiro eixo. Traço, sons, cores e forma. Qual vai ser o desenvolvimento desse eixo? Ele vai desenvolver o senso crítico. É um dos principais pilares da BNCC na educação infantil. Desenvolver o senso crítico nas crianças. O próximo eixo: escuta, fala, pensamento e imaginação. O que nós vamos desenvolver na criança nisso? A prática da boa convivência, envolver a construção de um ambiente em que as crianças sejam estimuladas a ouvir e a falar. Então, nós vamos estimular essa criança. Nós vamos trabalhar o estímulo dela, como ela vai aprender a ouvir e a falar. No próximo eixo: espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Quais são esses eixos? Nós iremos focar no ensino de oferecer para os alunos a oportunidade de compreender a região em que eles moram. Para isso, deve abordar conceitos sobre localização, rua, bairros, cidades, o período do dia, noite, o tempo, hoje, amanhã, ontem. Então, nós vamos trabalhar essa questão. Eles vão se situar, eles vão compreender como a gente vive, como é o movimento das regiões em que eles moram. Então, são os 5 eixos. A participação do professor é essencial na educação infantil. Por quê? Porque deve ser efetivada de uma forma plena, atingir bons resultados. Então, nós temos que, além de nós estimularmos isso nos nossos alunos da educação infantil, nós temos que nos autoestimular. Então, nós temos que estar nos planejando de uma maneira com que seja lúdica, para que os alunos adquiram
essas habilidades dentro desses eixos do conhecimento. Então, como a gente consegue fazer isso? O nosso planejamento, ele já muda dentro da educação infantil, porque nós vamos trabalhar com sequências didáticas. O que são essas sequências didáticas, professora? Antes você elaborava um planejamento de português, matemática, ciência, natureza e sociedade. Hoje a gente faz um planejamento só com todas essas disciplinas. Por quê? Porque os eixos da aprendizagem, essas habilidades dentro desses eixos do conhecimento. Então, como a gente consegue fazer isso? O nosso planejamento, ele já muda dentro da educação infantil, porque nós vamos trabalhar com sequências didáticas. O que são essas sequências didáticas, professora? Antes você elaborava um planejamento de português, matemática, ciência, natureza e sociedade. Hoje a gente faz um planejamento só com todas essas disciplinas. Por quê? Porque os eixos da aprendizagem, eles trabalham em interdisciplinaridade. Então a gente vai interdisciplinar todos os conteúdos dentro de uma sequência didática. Eu vou trabalhar o corpo, gesto e movimento só em matemática? Não, eu trabalho corpo, gesto e movimento no português. Eu vou trabalhar traços, sons, cores e forma em matemática só? Não, eu estou trabalhando traço, sons, cores e formas em português, em ciência. Então, por isso que o planejamento da educação infantil hoje é interdisciplinar. É uma sequência didática, é o que nós vamos estar falando detalhadamente lá na nossa aula ao vivo, certo? Então, eu aguardo vocês lá para a gente trabalhar essas sequências didáticas. Fique com Deus e até na próxima. Beijo!